Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Eu tenho certeza que se você nunca disse essa frase, você já ouviu de alguém ou já viu na internet, porque a gente sabe que é uma verdade. Que você coma cada vez mais coisas saudáveis. Mas não é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, não. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre a relação de oração e de jejum. Nós sabemos que existe uma luta constante nas nossas vidas. Gálatas capítulo 5, no verso 17, diz que existe uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito. E nós sabemos que essa luta, ela vai ter um vencedor dependendo de quem estiver mais forte. Quando a nossa carne ela é alimentada e nós estamos nutrindo ela com alimento, quando nós estamos enchendo ela com coisas ruins através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, através da nossa mente, a nossa carne ela vai ganhando força e ela vai agora não permitindo que eu e você sejamos guiados pelo Espírito. Os nossos sentimentos começam a nos envolver e quando a gente menos percebe, nós estamos tomando as piores decisões possíveis. Quando eu, em contrapartida disso, alimento o meu espírito, fortaleço o meu espírito, me exponho à palavra, ouço ministrações, assisto bons filmes, boas ministrações, oro em línguas, pratico todos os tipos de oração que a gente já aprendeu até aqui, agora o meu espírito começa a se fortalecer, ele começa a estar mais forte do que a minha carne e eu agora consigo tomar decisões acertadas. Assim como a oração muda o meu interior, existe algo que eu posso fazer para facilitar essa sensibilidade às coisas do Espírito, e isso se chama jejum. Durante muito tempo as pessoas usaram o jejum pensando que era uma moeda de troca para com Deus. Um exemplo, a pessoa queria entrar em um trabalho e ela falava, eu vou jejuar para Deus me dar essa oportunidade de trabalho. Mas deixa eu falar uma coisa para você, jejum não convence Deus a te abençoar. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que o justo vive pela fé, o justo não vive de jejuns. Às vezes a gente acha, se eu for bonzinho, Deus vai fazer isso vai mover o coração de Deus, se eu de fato ficar aqui pedindo e gritando e chorando e tudo mais, ele vai ficar com dó de mim. Não, não funciona. Como nós falamos sobre jejum, nós estamos falando sobre uma das formas de mortificar a nossa carne, porque jejum fala sobre se abster de algo, na maioria das vezes sobre alimentos. E não existe um jejum mais especial do que o outro. A maioria das pessoas gosta de espiritualizar e tudo é jejum de Daniel, E elas pegam, lá um exemplo do Velho Testamento e falam, não, Daniel não comeu carne, comeu só legumes e isso vai ser sobrenatural. Você pode fazer isso? Até pode, só você não deve entender que isso é algo espiritual demais ou mais espiritual do que qualquer outro tipo de jejum. As pessoas gostam de pegar algumas coisas como, Josué foi e ficou ali andando em volta da cidade de Jericó e depois gritou, e aí o povo está o tempo todo agora andando em volta de terreno, andando em volta de casa, andando em volta de cidade, indo nas entradas da cidade. Eu falo para você, cuidado, porque aquilo que Deus trouxe como uma direção específica do Velho Testamento, não necessariamente deve ser reproduzida nos dias de hoje, mas o jejum é algo que acontecia lá atrás e acontecia hoje. Atos 3 nós vemos que antes do Espírito Santo pedir para que fosse separado Saulo e Barnabé para uma obra, eles estavam ali praticando o jejum. Eles estavam jejuando e orando. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Quando a gente fala sobre jejum, nós estamos falando sobre se abster de um alimento durante um tempo. E esse jejum, ele pode ser parcial ou ele pode ser total. Quando a gente fala sobre um jejum parcial, nós estamos falando sobre um jejum onde você não come e você bebe água. E normalmente esse jejum, ele tende a ser um pouco mais curto, porque a própria medicina diz que o seu corpo precisa de água, não é o mais rápido possível, porque senão você pode passar mal e muito mal. É por isso que vai aqui um grande alerta para você. Cuidado, e só tenha jejuns grandes se você já tiver uma prática disso, ou se Deus trouxer uma direção muito específica. Caso contrário, comece pouquinho, comece durante uns períodos curtos, tire apenas uma refeição e depois vá crescendo. Eu já ouvi pessoas que falaram sobre ficar uma semana sem comer e sem beber. Eu falo para você, eu ainda não consigo fazer isso. Respeito,
E fico muito feliz com quem faz, mas eu ainda não consigo. Então não vem você querer dar um de louco e do nada revolucionar a sua vida se você ainda não tem essa prática. Eu gosto de dizer que quem não ora nada deve começar de 5 em 5 minutos, quem não jejua nada deve começar tirando uma refeição. A maior dúvida das pessoas muitas vezes fala: pastor, mas eu tenho que tirar, não é, uma refeição, eu não posso fazer jejum 1 ano de chiclete? Por exemplo, se você é viciado em chiclete faz muito mal para você e isso vai mortificar a sua carne, você pode fazer. Você pode fazer o jejum de açúcar. Ah, mas e jejum de televisão? Na maioria das vezes a gente fala, né, que o jejum está atrelado a não comer algo. Mas eu acredito que se a ideia mesmo, não é, o feito, o objetivo do jejum é mortificar a carne e você é super viciado em Instagram, em Facebook, em redes sociais, em TikTok, em televisão, em série, em Netflix, em Disney Plus e tudo que é e serviço de streaming, você, querido, pode abrir mão sim dessas coisas, porque o objetivo do jejum é mortificar a sua carne. E aí? E aí que eu gosto de dizer que quando a nossa carne, ela está ali amassada como um martelo que vai batendo na carne, deixa ela molinha, você agora pode ouvir melhor as inclinações do Espírito. O Espírito de Deus pode falar com você e agora você é usado por ele. Eu gosto de pensar que Deus o tempo todo está tentando falar algo, mas porque a nossa carne está tão forte dominando, nós não conseguimos entender os sinais. Eu posso ter isso quando eu leio o escritor de Hebreus dizendo: havendo Deus falado durante muito tempo, durante muitas formas, hoje fala pelo profeta, pela palavra, pelo filho, ou seja, durante todo o tempo Deus falou, mas nem sempre o povo ouviu. E eu acredito que Deus continua ainda agindo desse mesmo jeito, tentando falar ao nosso coração, mas às vezes nós não estamos conseguindo captar o sinal, nós não estamos conseguindo ouvir. Quando eu acho interessante usar o jejum? Quando você tem que tomar uma decisão que é muito importante, querido, você, antes de tomar essa decisão, você vai jejuar. Eu devo entrar ou não nesse relacionamento? Jejue para que você venha a ter uma direção clara. Eu devo ou não entrar em uma sociedade? Eu devo ou não mudar de igreja? Eu devo ou não comprar, não é, essa casa, esse terreno ou algo que vai afetar a sua vida? Muitas vezes você compra uma casa e paga durante 30 anos. Não é qualquer decisão. É por isso que o jejum vai te ajudar muito, porque talvez as suas emoções estão ali à flor da pele e você está todo apaixonado e aí você é atraída por uma pessoa, ou então você está naquela ânsia de realizar o sonho, mas talvez não seja o melhor negócio. E é nesses momentos que o jejum vai mortificar, vai calar, vai diminuir o volume da voz dos seus sentimentos e da tua carne. E agora a voz do Espírito vai aumentar. Por quê? Porque não é só se abster do alimento. Quando nós falamos sobre jejum, nós estamos falando sobre diminuir as coisas, os alimentos ou aquilo que fortalece a sua carne e aumentar as coisas que fortalecem o seu espírito. É por isso que não existe jejum sem oração. Quando nós estamos falando de um jejum bíblico. Quando você só tira o alimento, você está praticando o jejum intermitente, que qualquer ímpio faz, que qualquer nutricionista pode te indicar jejuns de 5, 10, 12, 24 horas, mas o nosso objetivo não é emagrecer apenas. O nosso objetivo, querido, está além do emagrecimento. O nosso objetivo está em buscar as direções claras do Espírito de Deus. É por isso que agora você se abstém, você mortifica a sua carne, mas você aumenta a leitura bíblica, você aumenta o tempo de oração. Deixa eu dar um exemplo mais claro. Vamos lá, você vai fazer um jejum amanhã, tá bom? Então essa é a nossa tarefinha de hoje. Você vai fazer um jejum amanhã, e aí você vai tirar o seu café da manhã, beleza? Aí você fez o que? Acordou pela manhã? Vai ler a Bíblia, vai orar. Mais do que você está acostumado. Tirou o café da manhã, durante a manhã, dá uma meditada no versículo que você leu. Tira ali um tempo para orar. Pastor, eu estou trabalhando. Mas você já aprendeu que você pode falar com Deus enquanto você trabalha. Você pode estar conectado com Ele. E durante toda a manhã, até o seu momento de almoço, você vai ler mais a Bíblia, você vai orar mais, você vai se conectar mais com as verdades espirituais. Ah, pastor, eu posso tomar um café da manhã e ficar sem almoço? Pode. Eu posso tomar café da manhã e almoço e tirar a janta? É claro que pode. Pastor, eu vou comer as coisas, mas eu vou ficar essa semana sem rede social. Meu Deus, você já aprendeu que o objetivo é mortificar a sua carne. E se você entendeu, nota 10, double joinha para você. Agora tudo que você precisa é praticar. Entendeu? O jejum não é uma moeda de troca para com Deus. O jejum serve para mortificar essa carne que muitas vezes está querendo vencer e destruir a sua vida. Então, qual é a
tarefa, vai jejuar. Não sei qual é a hora que você está assistindo essa aula. Se der tempo, já manda um jejum hoje ainda. Se não, se programe para você fazê-lo no dia de amanhã. Ore mais, leia a Bíblia, ouça louvores, assista a algum tipo de ministração e se prepare, porque Deus vai começar a falar e fazer coisas que há muito tempo talvez você não vivencia ou que você nunca vivenciou. Pratique isso, pratique todos os tipos de oração e viva uma vida mais do que abençoada. Compartilha com a gente nos nossos grupos, compartilha também nas suas redes sociais, sempre com a hashtag Eu Sou Acima da Média, para a gente saber o que é que Deus está fazendo na sua vida, o que Ele está transformando, te tornando extraordinário e uma pessoa acima da média. Pratica isso, avança e eu te vejo nas nossas próximas aulas.